buscar conhecimento, para você estudar. Então você tem que ir ali para isso, para estudar. Ai, é que eu estou tão deprimido, porque na faculdade é uma perseguição. Que te persigam. Você está ali para sair formado, você está ali para poder melhorar a sua vida. Agora, que pessoas vão te perseguir, queridos, é em todas as áreas das nossas vidas. Se você é um servo de Deus, queridos, você vai ter luta em todos os lugares. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm luta no trabalho de vocês. Mas por que vocês estão firmes? Porque é de lá que vocês tiram o sustento da sua família. Você não está lá para brincar, você não está lá para ser amado pelas pessoas, você está lá para ganhar o sustento da sua família. Sabe, queridos? Então nós temos que começar a mudar. Como é que nós vamos nos relacionar com Deus se nós não temos compromisso com a nossa família? Se nós não temos compromisso com o nosso cônjuge? Se nós não temos compromisso? Hoje eu estava até conversando com o pastor Rafa, hoje é fácil. Por que os homens hoje não querem ter responsabilidade? Não, é só entrar no aplicativo lá, né, pastor? Aí no aplicativo coloca lá, ó, sou loiro, tenho os olhos azul, cabeludo, bonitão. Daqui a pouco aparece outra pessoa que está interessada na mesma coisa que ele. Aí ele sai, vive aquele momento, depois cada um volta para sua casa. Por isso que o mundo está do jeito que está, queridos. Porque as pessoas não querem mais fazer aliança. Elas querem satisfazer os seus desejos. Mas por quê? Porque a igreja não se posiciona. Porque dentro da igreja nós agimos que nem as pessoas do mundo. Dentro da igreja nós temos raiva dos irmãos. Dentro da igreja, queridos, às vezes, muitas vezes, dentro da igreja com a nossa família, nós não tratamos a nossa família do jeito que Deus quer que trata. Você sabe qual que é uma das coisas mais difíceis para um homem, queridos? A maioria, tem alguns que fogem da regra. A coisa mais difícil para o homem é sentar com a esposa e ter uma conversa. A maioria dos homens, queridos, não gostam disso. Sabe qual que é a coisa mais difícil para uma mulher, queridos? É não conseguir sentar e conversar com o marido. E como é que a gente tem que fazer para entender isso? A gente tem que ceder. A mulher tem que entender, hoje o meu marido não está bom, então eu vou deixar ele na dele. Não vou falar nada. Vou fazer uma jantinha para ele aqui, deixa ele ficar lá naquelas caixinhas vazias dele. Pensando no nada, ele é assim. E às vezes o homem tem que chegar e também falar, poxa vida, faz tanto tempo que eu não converso com a minha esposa. Eu vou sentar e vou ter uma conversa boa com ela. Vou perguntar para ela, só vou fazer uma pergunta para ela, amor, o que você espera de mim? E o que você vê em mim? Sabe, queridos, a gente tem que ceder de vez em quando. E aí você vai ver, queridos, que muitas vezes nós sofremos, nós oramos, Deus não escuta as nossas orações, por quê? Porque elas estão interrompidas, porque tem obstáculo. E hoje essa palavra é para você remover todos esses obstáculos. Por que você não é feliz no seu casamento? Porque tem obstáculos no seu casamento. Ignorância, falta de perdão, chateação. Por que você não é feliz no relacionamento com seus filhos? Porque tem obstáculo. Por que você não é feliz na sua vida profissional? Porque tem obstáculo. E a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina a remover todos esses obstáculos. E a gente buscar o contentamento. A gente aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Eu vou usar a NBV, tá, pastor? Tiago, capítulo 1, verso 5 e o verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhes dirá. Pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhes pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga. Pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Sabe, queridos, a palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, no livro de Tiago, ela diz o seguinte, queridos, se você quiser saber
o que Deus quer que vocês façam. Você sabe o que Deus quer que você faça? Eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei. Sabe, queridos? Eu sei. E eu lembro disso direto. Às vezes eu e a Débora lá bate um negativo com positivo, dá choque. E quando eu vou falar com ela, aquela coisa, eu sei o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu ame a minha mulher. Deus quer que eu a trate com respeito. Então por isso que eu dou uma controlada aqui. Por quê, queridos? Porque eu tenho, e eu quero, e eu decidi fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não é o que eu quero. Porque não sou eu que vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, Cristo vive em você, nós não temos que fazer mais o que nós queremos. Nós temos que fazer o que Cristo quer. Por quê, queridos? A palavra de Deus diz, se você quer saber o que Cristo quer, o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois Ele está sempre pronto. Olha só o que a Bíblia diz, que Deus está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria. Sabe, queridos? A todos que lhe pedem. E aí fica mais interessante, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele nunca vai resolver o seu problema. Ele vai dar sabedoria, porque quem tem que resolver é você. Pastor, eu estou sofrendo muito no meu casamento. Não, a provisão de Deus é fácil. Você está sofrendo no seu casamento? Quem que você quer que tire a vida? Porque só pode acabar se um morrer. Eu tiro sua dele. Deus não vai fazer isso, queridos. Ele vai dar sabedoria para quê? Para a gente poder resolver os problemas que nós temos. O nosso casamento, na nossa vida. Então, queridos, Deus, Ele está sempre disposto. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso. Ele nos ama tanto que Ele está sempre disposto a nos ouvir. Então você precisa saber, Senhor, você precisa pedir para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aqui, Senhor, nessa casa, na minha família. Senhor, dentro da igreja te servindo, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Me direciona. Sabe, queridos? Aí Deus, Ele vai falar, se santifica primeiro. Porque em primeiro lugar eu não posso conversar com você. Porque eu sou santo e você não é. Você só faz aquilo que você quer. Sabe? E uma das coisas, queridos, que interrompe as nossas orações, sabe o que são? As nossas orações, queridos, são interrompidas por pecados contra familiares. Por isso que eu falo para você, cuidado com a língua. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com as suas esposas, estando atento às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Efésios 6,2 diz, honre seu pai e a sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe, queridos, a gente vê que Deus, Ele tem uma preocupação particular em família, com a família, porque a igreja é formada por famílias. Então Deus, queridos, Ele já vem aqui direto, no relacionamento central, entre marido e mulher. E por que Ele dá essa cajadada no meio da fuça do homem? Porque a mulher, queridos, deixa eu falar um negócio para você. A mulher, ela vai até um certo ponto. O cara, quando ele fica nervoso, ele deixa a mulher com medo e a mulher para. Agora o marido não, o homem não tem limite. O homem não tem limite. O homem, ele não pensa na possibilidade da mulher ficar nervosa e fazer algo para machucá-lo. Porque ele sabe que ele é mais forte do que ela. E tem muitos homens, queridos, que tratam mal a sua esposa por causa disso, não tem limite. Trai a esposa,
não tem limite, desonra a sua família. E Deus ele já fala, se você agir dessa forma, você vai ficar doente, não precisa nem contar comigo, viu? Porque se você quiser que eu escute a sua oração, você tem que tratar bem a sua esposa. Jovem, você quer ter uma vida abençoada? Honre seu pai e a sua mãe. A Bíblia não está falando aqui para você obedecer. A Bíblia está falando para você honrar. E honra, queridos, vai muito além da obediência. A obediência, Senhor, queridos, é uma das muitas características de uma pessoa que honra. A obediência, o cuidado, a preocupação, zelar pelo nome da família, ser íntegro, ser reto, porque quando uma pessoa olha para você, ela já imagina que você vem de alguma família. Então Deus, ele bate no relacionamento. Ah, isso significa que parou aqui? Não, de jeito nenhum, queridos. Você tem que ter um bom relacionamento com a sua sogra, com o seu sogro, com seus irmãos. O relacionamento familiar, queridos, é fundamental para a gente poder manter um relacionamento com Deus. Como é que nós vamos conseguir manter um relacionamento com Deus se nós não conseguimos nem nos dar bem com o nosso sogro? Minha sogra está acompanhando, queridos. Ela não perde uma live, ela assiste todas as lives. Eu confesso para vocês que no início do meu relacionamento com a Débora, o meu relacionamento com a minha sogra não era muito bom. Só que depois que eu vi na palavra de Deus, queridos, que eu tenho que ter um bom relacionamento com a minha família, eu fui com mais calma, eu falei, peraí, eu tenho que entender que é a filha dela, saiu de dentro dela, ela está preocupada. Então mesmo que ela fique nervosa comigo, eu vou pegar leve. Então a gente tem que aprender, queridos, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus, se eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha sogra? Hoje o meu relacionamento com a minha sogra é tão bom, queridos, que ela morando em Minas Gerais, ela praticamente congrega com a gente, vê todos os cultos, e ela dizima e oferta aqui na igreja. Às vezes a gente enche, porque eu sou pastor, eu vou pregar a palavra de Deus, e eu estou pouco me lixando por um relacionamento que eu tenho que ter com a minha família. Não, queridos. Se você não consegue ter um relacionamento bom com um familiar seu, olha só, Deus já bate direto nessa tecla. Por quê? Porque é natural que você tenha um bom relacionamento com a sua família. Porque a sua família é o seu sangue. Ah, pastor, mas a sogra não é sangue. Espera aí, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho que te dar uma aula de biologia, então. Você sabia que quando duas pessoas têm relacionamento sexual, é feita uma troca de sangue, de DNA? E a Bíblia fala que os dois passam a ser um, e a ciência também fala que os dois passam a ser um. Tanto que eu já falei até aqui para vocês, que uma vez eu vi uma pesquisa, que se uma mulher, ela tem relacionamento sexual com homens antes do casamento, ela pode ficar grávida do marido dela, mas corre o risco do filho nascer a cara de algum daqueles homens que ela teve relacionamento sexual, porque é uma troca de DNA, e DNA é algo que fica no corpo da pessoa. Pastor, o que significa? Significa que o seguinte, quando você casa, você fala que a sua sogra não é o seu sangue, ela é o seu sangue sim. Porque ela é o sangue do seu esposo, e você já teve relacionamento com o seu esposo, você casou, então é sangue sim, tem que ser respeitado. E tem que se dar bem. Não tem jeito. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então faça o possível para conseguir. Se você é um filho de Deus, faça o possível para conseguir. Ah, pastor, mas é impossível. Então faça o impossível para conseguir. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. A palavra de Deus, ela é muito clara. Queridos, as nossas orações, queridos, elas são interrompidas por pecados que rompem o nosso relacionamento com Deus. O que acontece, queridos? Você, a partir do momento que você peca, você interrompe o seu relacionamento com Deus. E aí você está orando à toa. Sabe aquela coisa que a pessoa peca, aí daqui a pouco ela ajoelha e fala, Senhor, perdoa pelos meus pecados, Senhor, eu não consegui resistir hoje, amém. Né? Aí chega no outro dia, peca e ora de novo. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Para ter um relacionamento com Deus, nós temos que resistir ao pecado.
Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías 59, 1, 2. Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados, por causa deles vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. O povo de Israel, queridos, estava numa situação que toda aquela glória passada tinha sumido. E eles perguntaram, por que a gente ora e Deus não responde? Cadê a glória do passado? Por que nós estamos sendo humilhados? Aí Deus responde, porque vocês decidiram se separar de mim quando escolheram pecar. Sabe, queridos? Em Ezequiel 14, 3 diz, filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no fundo do seu coração, como posso permitir que eles venham me consultar? Ezequiel, queridos, o povo estava na Babilônia, o povo já tinha sido preso como escravo, o povo estava sofrendo. Aí o profeta foi consultar o Senhor. E por que Deus falava só com o profeta? Porque o profeta se santificava, queridos. Ezequiel, queridos, ele entrou num processo de santificação tão grande que até a esposa dele Deus tirou. Aí ele falou bem assim, como que eu posso ouvir esse povo se eles continuam ainda adorando ídolos? Eles não me adoram. João 9,31 diz, ora, sabemos que Deus não atende pecadores, mas tem ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Essa palavra aqui, ela é muito interessante. Porque quando nós estamos falando de igreja, queridos, a gente não está falando de pecadores praticantes. Porque a Bíblia diz, queridos, que todos pecaram, então nós não, queridos, somos perfeitos. Só que a igreja do Senhor, ela está num processo de santificação. E o que faz parte do processo de santificação? Abandono e luta contra o pecado, é a primeira coisa, né? Abandona e luta contra o pecado. E depois, adorar a Deus e fazer a vontade dEle. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ora, sabemos que Deus não atende pecadores. Deus não atende pecadores. Então Ele não vai atender ninguém, porque nós todos somos pecadores. Mas o mais interessante é que a Bíblia não fala que Deus atende só os santos. Porque existem pecadores e santos. Santos são aqueles que não pecam. Olha só que interessante. Então, se Jesus só falasse isso, queridos, a igreja não iria subsistir. A igreja não iria existir, porque todos nós somos pecadores. Mas Ele continua assim, mas tem ouvidos, e ouvidos abertos. Para quem? Para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Você quer a sua oração respondida? Você quer ter um relacionamento com Deus? Você tem que adorá-lo, e você tem que fazer a vontade dEle. Por isso que você precisa descobrir qual é a vontade de Deus. Por isso que a gente entra lá naquele primeiro versículo que nós lemos aqui, de perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nós criamos, queridos, obstáculos, através do que, queridos? É quando a irreconciliação impede, sabe, queridos? A irreconciliação, ela impede com que Deus nos atenda. O que é irreconciliação? Pessoas que não conseguem se reconciliar. Por isso que nós temos que aprender a perdoar e pedir perdão, queridos. Por isso que Jesus nos ensinou muito acerca do perdão. Porque o perdão, queridos, é uma das formas que Deus escolheu para se reconciliar com o homem. Pastor, me explica melhor. Explico. Ele perdoou o homem. Perdoou, pastor? Perdoou. E a prova desse perdão é entregar o seu filho para que morresse e se santificasse por mim e por você. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar.
Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Se fosse só perdoar, queridos, estava fácil demais. O problema, queridos, não é o perdão. O problema é que você vai ter que ter atitude para comprovar esse perdão. Foi o que Jesus fez. Foi o que Deus fez. Ele nos perdoou e Ele tomou a atitude de entregar o Filho dele. Falou bem assim, ó, eu perdoo vocês. E além de perdoar vocês, eu quero que fique uma coisa bem clara. Eu amo tanto a vida de vocês, que eu vou entregar o meu Filho para morrer no lugar de vocês, para que um dia vocês possam ter a oportunidade de viver uma eternidade ao meu lado. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, que é bem interessante, em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver diante do altar, no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Uma coisa que Deus não aceita, queridos, é isso. Deus não aceita, queridos, que pessoas vivem brigadas. Isso eu falo para você, queridos, porque vai aumentando o nosso nível de responsabilidade. Nós que somos cristãos, isso tem que ser inaceitável, primeiramente na nossa família. Sabe? Eu estou tendo o privilégio e a honra de ter o meu irmão e a minha cunhada hoje aqui no culto. Sabe? Eu, meu irmão e minha cunhada, nós somos cristãos. Só que nós frequentamos igrejas diferentes. E eu respeito ele, eu respeito ela, eles me respeitam, por isso que eles estão aqui. E o que vai fazer toda a diferença, queridos, para que haja paz no nosso meio, na nossa família? É esse respeito que um tem que ter pelo outro. O que vai fazer toda a diferença para que haja paz na nossa igreja? É um respeito que nós temos que ter um pelo outro. Queridos, como é que eu vou ter respeito pelo meu irmão se eu aceito que as pessoas falem mal dele para mim? Como é que eu vou respeitar o meu pastor se eu aceito que as pessoas falem mal dele para mim? Como é que eu vou respeitar a igreja que eu congrego se eu aceito que as pessoas falem mal dela para mim? A gente tem que começar, queridos, a defender tudo aquilo que Deus pede para nós respeitarmos. A gente tem que aprender a respeitar e defender o nosso casamento. Por que hoje ninguém fala mal da minha esposa para mim? Porque todo mundo sabe que eu vou defendê-la, que é minha esposa, que eu tenho um relacionamento com ela. Por que hoje as pessoas, quando vêm conversar comigo, falar sobre um problema com algum irmão, ela toma muito cuidado com as palavras? Porque se falar mal, queridos, eu vou repreender. Então nós precisamos disso. Nós precisamos defender, queridos, os nossos relacionamentos, nós precisamos defender as nossas alianças. Poxa, você tem um casamento, você tem uma esposa, você acha que a sua esposa vai gostar se você ficar postando foto com outra mulher nas suas redes sociais? Ah, pastor, mas é só amizade de trabalho, não interessa, você é casado, você tem que respeitar. Tira foto, mas pelo amor de Deus, não posta. É a mesma coisa a esposa. Fica tirando foto com outros homens e fica postando nas redes sociais. Você acha que seu marido vai gostar? Ah, meu marido não é ciumento, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Seu marido pode ser ciumento, mas não gosta. Nós temos que aprender, queridos, a agir com fidelidade, porque nós servimos um Deus fiel. Outra coisa, queridos, que interrompe são obstáculos para as nossas orações, desobediência à palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, não adianta nada, você pode ler a Bíblia 10 vezes, você pode ler a Bíblia 20 vezes, que nem eu conheço pessoas que já leu a Bíblia mais de 20 vezes. Do que adianta você ler a Bíblia e não obedecer? Não adianta nada, simplesmente o castigo seu vai ser maior. Porque você conhece e não pratica. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa era melhor não ter nem nascido.
Porque você imagina, queridos, a pessoa ir para a perdição eterna e falar bem assim: poxa vida, eu sabia que eu tinha que fazer, por que que eu não fiz? Imagina. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 28, 9. Deus despreza as orações de quem recusa a ouvir a sua lei. Deus, ele não só não ouve, ele despreza. Esse aí faz tudo o que quer, ó, é um pecador, não se santifica. Eu resumi a minha lei através do meu filho: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as suas forças, amará o próximo como a si mesmo. Olha lá, fica falando mal de todo mundo. Zacarias 7, 11, 13, olha o que diz: seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem, rebeldemente viraram as costas para mim e tamparam os ouvidos para não ouvir, endureceram seus corações e não ouviram as palavras que o Senhor dos Exércitos ordenou, as leis que foram reveladas a eles pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Foi por isso que a terrível ira do Senhor dos Exércitos veio sobre eles. Eu os chamei, mas eles se recusaram a ouvir. Por isso, quando gritarem por mim pedindo socorro, eu também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, as nossas orações, elas são interrompidas quando nós não obedecemos a palavra de Deus. E Deus, ele fala bem assim: poxa, eu falei, eu chamei eles, mas eles não me ouviram. E quanto, queridos, que Deus tem falado conosco. Eu falo para você, queridos, o início que eu me converti foi muito difícil, queridos. Deus teve muita paciência comigo, porque pensa num cara complicado e chato. Tinha coisa que eu não entendia e eu questionava. Até que um dia, queridos, Deus me colocou num desertinho. 4 anos, no início do meu casamento, onde eu precisei de cesta básica, onde eu precisei de ajuda dos outros, porque Deus, ele falou comigo: não adianta, você quer me seguir? Então você deixa o orgulho bem aí onde começou o nosso relacionamento, porque enquanto você não aprender a deixar de ser orgulhoso, não tem como a gente se relacionar, porque o orgulho vai fazer você me ouvir, você vai até ouvir a minha voz, mas você não vai me obedecer, porque você é orgulhoso. Você não vai perdoar porque você é orgulhoso. Você não vai cuidar porque você é orgulhoso. Você não vai amar porque você é orgulhoso. Sabe, queridos, quantos pais orgulhosos perdem um relacionamento com filhos maravilhosos? Não, porque eu falei para o meu filho não fazer e ele fez. Perdoa. Você é filho de Deus e é seu filho. Ame. Não, pastor, porque meu marido deu mancada comigo. Lembra de quando vocês eram namorados? Não, pastor, porque a minha mulher é muito brava, ela quer mandar em mim. Lembra de quando vocês eram namorados? Conquiste ela de novo. Deixa eu falar um negócio aqui no Meu Máximo, a gente fala isso, queridos. Não existe mulher brava não, queridos. Não existe mulher brava. Os homens sabem o que existe. O que existe é homem frouxo. Homem que não tem coragem de reconquistar a mulher. Eu não estou falando, queridos, coragem para chegar em casa e falar: amor, eu fui lá no Homem ao Máximo. A partir de hoje, né, bispo? Teve uma vez que nós pregamos lá, né, bispo? Aí uma irmã lá do bispo perguntou, uma ovelha do bispo, falou: pastor, o que foi? O que o pastor Rubens falou aqui que o marido chegou em casa, já queria mandar em tudo já, mas pode ficar tranquilo que eu já coloquei ele no lugar dele. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Quando eu falo de homem frouxo, é homem que não tem coragem de reconquistar a confiança da sua esposa novamente. Não tem coragem de chegar: amor, me perdoa, eu sou um cabeça de frango mesmo, eu estou errado. Poxa, eu casei com você, tirei você da sua casa, sabe, morei com você, só dei mancada com você, e eu quero que você me perdoa. E a partir de hoje vai ter um homem diferente aqui nessa casa.
partir de hoje vai ter um homem valente, que vai te proteger, que vai cuidar de você, que vai trazer o sustento para casa, que vai cuidar dos nossos filhos. E outra coisa, se tiver algum problema com algum filho aqui dentro, eu vou te preservar, porque eu era tão ignorante que eu deixava você resolver tudo. A partir de hoje você vai descansar, porque quem vai resolver sou eu. Só que não, queridos, o camarada chega do trabalho, vai para o sofá, aí liga aquela 82 polegadas, né, Daniel? E quem é que tira um homem da frente de uma 82 polegadas? Quem tira? Quem tira, Claudemir? Quem tira de um sofazão daquele? Uma vez eu fui na casa do Claudemir, eu falei, Claudemir, misericórdia, Claudemir. Eu não posso ter um sofá desse, nem uma televisão dessa em casa, porque se eu deitar aqui, eu quero ver quem me tira daqui. Sabe, queridos? Então, quando eu falo coragem, é isso, queridos, que não adianta nada você querer o respeito, querer a confiança da sua esposa, você não faz nada. Só fica judiando da coitadinha. Sabe, queridos? Então nós precisamos aprender o quê? A obedecer a palavra de Deus. Um outro grande obstáculo, queridos, é a incredulidade. Isso é a dúvida. Deixa eu falar um negócio para você. Você serve a Deus. Muitas vezes você peca, sabe por quê? Porque você tem dúvida de quem você é. Porque o dia que você souber quem você é e tiver certeza disso, aí você vai começar a se posicionar de forma diferente. Sabe, queridos? Você tem que saber quem você é. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, 6, 8. Mas quando lhes pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga. Pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não espere que o Senhor lhe dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado e voltando para outro. Aqui é o seguinte, querido, se você vai orar, vai pedir alguma coisa, e você não tem convicção, você tem dúvida se Deus vai fazer, então nem peça. Nem peça. Porque se você quer ter a sua oração respondida, você tem que pedir algo e você tem que ter convicção de que Deus vai te dar aquilo. Eu olho para esse templo aqui, queridos, e eu lembro quando nós começamos a construir, nós contratamos uma empresa para fazer a fundação, e quando chegou nessa viga aqui, queridos, eu e ela e o Irineu, nós três temos um caso de amor, porque nós choramos, queridos, por causa dela. Sabe, queridos, eu lembro que eu vi o Irineu preocupado, e na hora que eu vi o Irineu preocupado, meu coração estremeceu, e eu fui chorar na presença de Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, Senhor, porque eu não tenho dúvida, o Senhor prometeu, o Senhor vai nos dar, Senhor. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar todo o impedimento, porque o Senhor já tirou, que o Senhor nos deu. Eu estou pedindo para o Senhor me ajudar a lidar com essa dúvida do meu coração. Passou um tempo, reunimos eu e Irineu, se não deu para furar desse jeito, Irineu, Deus nos prometeu, vamos arrumar outro jeito para furar. Ligamos para o engenheiro, não furou desse jeito, vamos furar. Aí veio uma máquina, queridos, jogou lama para tudo quanto é lado, e casa do vizinho, o terreno cheio de lama, e furando, bom, 1 metro, bom, 2 metros, bom, 3 metros, bom, 6 metros, 9 metros, não vai. Aí saiu os dentes da broca, tudo torto, né, Irineu? Tudo torto e não vai. Aí não vai. E quantos metros tinha que furar? O engenheiro calculou 16 metros. E só furou 9. Aí ligamos para o engenheiro e falamos, dá outro jeito, porque a igreja vai ser construída. Pensa aí, você estudou para isso, o que nós vamos fazer? Pastor, é o seguinte, dá para a gente fazer um negócio aí, só que vai ter um custo a mais. Não tem problema, o que vai fazer? Pastor, já que a gente não conseguiu furar, então nós vamos ter que fazer uma sapata proporcional a esse furo. Então nós vamos ter que colocar uma base tão grande aqui para poder sustentar isso. Eu falei, isso mesmo. Aí conversando com a Leire lá, eles chegaram à conclusão, queridos, eles fizeram uma sapata, né, Irineu? Foi mais de um caminhão de concreto naquela sapata, não foi? A sapata, queridos,
caminhão trouxe montado o muque e colocou ela na frente. E na hora de trazer para cá, quem disse que os homens aguentavam? Juntou um monte de homem e não aguentou, né? Eu teve que desmontar a sapata, colocar a sapata ali, montar, e foi concreto ali naquele canto. Então pode pular ali, pode bater que não vai cair. Queridos, entenda uma coisa: se Deus te prometeu, queridos, Ele vai cumprir. Não fica preocupado com a forma, porque às vezes a gente fica preocupado com a forma, né? Às vezes Deus falou bem assim: você vai ser um doutor, você vai ser médico. Aí você entra numa faculdade, mas não estou conseguindo ser aprovado na faculdade. Tenta em outra. Mas esse ano não, tenta o ano que vem de novo. O problema, queridos, é que a gente coloca na nossa cabeça e a gente acha que Deus vai nos dar aquilo do jeito que a gente quer. E aí a gente cai do cavalo, porque não funciona assim. Então, queridos, um grande obstáculo é a dúvida. Outro grande obstáculo, queridos, para a gente poder encerrar esse momento, sabe, é não ter um coração doador. Sabe, queridos, às vezes você está na igreja e Deus fala para você, e você fala: Senhor, eu não sei, Deus fala: pastor, eu não sinto Deus falando comigo. Por quê? Porque você não tem um coração doador. Deus te abençoa tanto e você não doa nada. Deus te dá saúde, Deus te dá, sabe, condição financeira boa, e você não ajuda ninguém. Você não tem coragem nem de ser um dizimista, nem um ofertante na igreja. Como é que Deus vai ouvir as suas orações? Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 21:13. Quem se faz de surdo para não ajudar os pobres que pedem ajuda, também será ignorado quando estiver passando por necessidade. É a lei da semeadura, você colhe exatamente o que você planta, né? Malaquias 3:10-11, tragam todos os dízimos ao depósito do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas dos céus e darei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-las. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. Se você for uma pessoa generosa, queridos, até se você plantar a uva, queridos, Deus não vai deixar com que essas uvas murchem antes dela amadurecer. Olha só como que Deus é maravilhoso, queridos. E aí, queridos, nós entendemos por que nós não prosperamos, por que passamos por dificuldade financeira, por que temos medo de perder o que nós temos. O maior problema hoje, querido, das pessoas, não é nem adquirir, mas um dos grandes problemas é ter medo de perder o que adquiriu. Só que quando você tem um coração generoso, queridos, você sente tanto Deus te abençoando, que você perde todo o medo. Sabe, queridos, nós precisamos lutar, queridos, contra esses obstáculos e buscar a atenção de Deus. Precisamos lutar, queridos, porque nós vamos enfrentar todos esses obstáculos. Deixa eu falar um negócio para você: eu enfrento esses obstáculos desde quando eu me converti. E eu tenho que enfrentar, eu tenho que lutar contra eles todos os dias da minha vida. E como que nós vamos fazer isso, queridos? Vencer esses obstáculos. Primeiro, para você vencer esses obstáculos, você tem que ser uma pessoa justa. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Foi feito um teste, o pastor Rafa estava comentando comigo, foi colocado alguns relógios, e o valor, né, pastor, dos relógios, né, só que não colocou ninguém para vender. Aí foi colocado um lá nos Estados Unidos, né, numa caixinha de acrílico ainda. Foi colocado uma lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é o país mais próspero que tem, queridos. Estados Unidos é um país onde você compra lá uma calça que aqui custa 500 reais, lá você compra por $10. País abençoado. Colocou lá, queridos, numa cidade famosa, né? Pegou uma cidade famosa. O problema é que a cidade famosa aqui que eles pegaram, né, pastor? Queridos, as pessoas compraram, pegaram o relógio, pegaram o dinheiro, colocaram lá, né? Deu um jeito de... Queridos, não roubaram nada. No final a caixinha ficou lá, com dinheiro, ninguém mexeu.
Aí depois, agora vamos lá no Brasil pegar uma cidade famosa. Qual a cidade famosa, pastor? Para não sair na live. Essa cidade famosa aí. O que aconteceu, pastor? Aí eu pergunto para você, queridos. Por que nós não somos abençoados? Agora, de quem que é a responsabilidade de mudar isso? É minha e sua, que ouviu a palavra de Deus e sabe que tem esses obstáculos. Quem mandou vir para a igreja hoje? Eu não obriguei você a vir para a igreja, mas você veio, não veio? Agora, quem vai ser responsável se essa igreja não crescer daqui para frente? Porque a nossa igreja, graças a Deus, a gente tem avançado. E, queridos, Deus já colocou no meu coração que nós vamos alcançar lá na frente. Mas quem vai ser responsável para essa igreja prosperar, para esse bairro prosperar, para essa cidade prosperar? Não é o prefeito, não é o presidente, queridos. Entenda uma coisa, queridos. A igreja que serve a Deus e obedece a palavra dele é mais poderosa do que qualquer prefeito, do que qualquer governador, do que qualquer presidente. Porque você imagina só, queridos, ter Deus ouvindo e respondendo às nossas orações. Você imagina, você está insatisfeito com a condição política do nosso país? Você é uma pessoa justa? Você é fiel? Não basta ser justo só, tem que ser fiel. Você é fiel? Você é fiel ao seu pai, à sua mãe? Você é fiel ao seu pai, à sua mãe? Sabe, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu lembro uma vez, queridos, que os pais da Débora precisaram de uma ajuda. E eu cheguei para a Débora e falei: Débora, seus pais precisam de ajuda, nós vamos ajudar seus pais. Ah, mas... Falei: não, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Seus pais precisam de ajuda, você tem que ser fiel a eles. Então nem que a gente aperte aqui, mas nós vamos ajudá-los. Sabe, queridos, fiel é um princípio. Se você tem que ser fiel a pai e mãe, fiel a sua esposa, fiel ao seu esposo, né? Outra coisa que você tem que ser, obediente. Você tem que obedecer a Deus. E para fechar com chave de ouro, você tem que ter uma fé sobrenatural no seu coração. Amém? Tem um louvor aí, Dani?